Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP. A Europa são os outros. Estávamos falando sobre isso com uma pessoa que está na Europa, como vocês sabem. Nós agora vamos fazer a parte 2 da nossa conversa com o Jorge Lourasso, que está em Matosinhos, pertinho de Porto, em Portugal. Oi, Jorge, de novo. Oi. Aqui Portugal é a periferia da Europa. É bordinha, assim, é bordinha. A bordinha. Não dá para ir caminhando? Dá. Tem que passar os Pirineus, não é? Aí tem que passar lá no lugar onde o Walter Benjamin se despediu e aí talvez dê para cruzar para outro lugar. Ai. Tá vendo? Cheio de feridas as nossas histórias. As nossas histórias da história. Chico, você está na Europa? Não. Eu tô também na periferia de São Paulo, que é Bauru, né? Mas não dá para ir a pé até São Paulo, porque é 350 quilômetros e não vai rolar. Bom, eu estou aqui no Tantã, ao lado do Rio Pinheiros. Hoje posso tentar um nado aí para ver se chego em algum lugar. Boa sorte. Talvez eu rodeie a USP, nosso patrão, né? Vamos dizer assim. O epicentro. O epicentro do o marco zero. Zero da Praça do Relógio. Bom, nós vamos continuar nossa conversa, mas antes da gente começar, eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa essencial, acho que para todos nós artistas, mas para todos nós brasileiros, que é o Paulo José, que tem um nome muito ibérico, né? Ele o nome completo dele era Paulo José Gomes de Souza. Fiquei pensando nisso. Paulo José, que junto com Flávio Migliaccio criou aí um ser brasileiro, por isso tem a ver com a nossa conversa, um ser brasileiro representado no cinema, no teatro, e espero que ambos estejam na sua camicleta voadora, voando por aí. Não podia deixar de falar dele. Mas sigamos. Jorge, querido, a gente parou, eu vou fazer, já sei, eu vou fazer que nem o Ivan Mizanzuki, que fala assim: se você não ouviu os episódios anteriores, pare e ouça na sequência. Então, ouçam a parte 1 para a gente chegar no assunto da parte 2. E nós terminamos da parte 2 falando sobre assuntos que a gente não tinha conseguido tocar. E um deles que me interessa muito é sobre uma passagem da questão do negro no teatro brasileiro, que é uma passagem que acontece, para que as pessoas talvez não saibam, a maioria dos atores, por exemplo, no século XVIII, no Brasil, eram negros. Eles faziam as representações. A gente vai ter essa tradição do negro em cena até o circo de teatro, mas há um momento em que o negro deixa de ser ator, ou seja, o corpo atuante, para ser um corpo representado por outros corpos não negros. E ele passa para o backstage, né? Eu queria que o Jorge falasse um pouco sobre o que ele encontrou na pesquisa dele sobre isso. Na verdade, é um tema que eu encontrei um pouco escondido, digamos assim. É como se esse assunto estivesse oculto. E eu acho que ele daria para todo um outro projeto de pesquisa. Agora que eu cheguei ao fim da pesquisa, eu vejo como isso é uma das grandes tensões, o acesso aos palcos, por parte das pessoas escravizadas e dos descendentes. E daí resulta que o teatro, como foi formado no Brasil, é um teatro de matriz europeia, lusitana, francesa e ibérica de modo geral também, com a grande ironia de, ao mesmo tempo que a partir da chegada da corte portuguesa ao Brasil,
e depois, ao longo do século XX, com uma espécie de projeto de tornar o Brasil um lugar civilizado, entre muitas aspas, esta conversa de hoje como a outra é cheia de aspas, porque os conceitos mais comuns, mais familiares, nem sempre fazem justiça ao que está em causa portanto, têm que ser ouvidos, escutados com muitos sais de fruta para digerirmos bem alguns termos. Esse projeto de civilização passa por trazer companhias europeias. É similar a relação de Portugal com os centros de produção teatral no resto da Europa, que também passa pela importação das grandes companhias e das grandes atrizes de França ou de Itália. E isso acontece no Rio de Janeiro, sobretudo. Então, um movimento que existia naquilo que se chama o Brasil Colónia, de apresentação de teatro, comédias, óperas, ou seja, aquilo que acontece no século XVIII com a circulação do chamado teatro de cordel, cria uma espécie de comunidade estética com a circulação de textos que tem a ver com a maneira como os negros, que era boa parte da população brasileira, podiam ser atores ou performers de outras áreas do entretenimento, entre aspas, vão sendo substituídos por companhias e vedetas que são as que ficam na história. Então, aqui também há uma questão que tem a ver com o nosso acesso aos documentos e à documentação e à história oficial. Mas, ao mesmo tempo que as companhias portuguesas, por exemplo, aproveitam a oportunidade para, na temporada baixa na Europa, fazerem a digressão no Brasil, não apenas na capital do Império, mas também nas capitais estaduais, ao mesmo tempo que há essa ocupação dos palcos e que são inaugurados teatros semelhantes aos teatros que existem na Europa. O exemplo mais fulgurante é o teatro em Belém, que é inaugurado pelo Carlos Gomes, depois da sua estadia em Itália. Ao mesmo tempo, continuam a ser representados nos palcos as figuras dos negros e das negras. Então, acho que a chave para isto, num espetáculo de teatro de revista que fez muito sucesso, que foi produzido em Portugal e depois fez muito sucesso no Brasil, ao ponto de, no último livro, na última edição do livro da Neide Veneziano sobre o teatro de revista, a peça que é transcrita, porque a Neide encontrou um manuscrito antigo, é o Tintim por Tuntum, e há um número nessa revista, que é o número da Sabina, da mulata Sabina, que é uma baiana, mas ela é representada na estreia por uma atriz europeia que acaba por encarnar a figura da mulata. Então, nem as próprias figuras de negro ou negra, que em si são tipificadas, também haveria uma discussão sobre se elas correspondem exatamente a alguma pessoa ou a algum tipo de pessoas. Elas são tipificações, portanto, a mulher é hipersexualizada e o homem é caracterizado como preguiçoso, mas inteligente. E, portanto, Ladino. sim, é a figura do malandro, ao fim e ao cabo, que é um trickster também. Há Sim. muitos cruzamentos, não é? Portanto, é inspirada em coisas aparentemente reais, que têm a ver com a vagabundagem, digamos assim. Ao mesmo tempo tem uma função de nos permitir relacionar com o preconceito social, e por isso o malandro é tipificado enquanto preguiçoso. Ao mesmo tempo tem a função arquetípica do trickster, digamos assim, do indigente que tem recursos próprios, para simplificar, não é? Do criado, que é uma figura que vem desde a comédia antiga, clássica, passando pela comédia dell'arte, pelo Goldoni, pelo Molière, pelo Shakespeare, e que vem até aos nossos dias, está até no sai de baixo, se quisermos. Sim, Não, a gente conhece, são figuras da dramaturgia típicas para um certo esquema dramatúrgico. Então, sim, a gente sim. vai ver isso nos criados de comédia dell'arte, vai ver. Porém, como isso se projeta na sociabilidade brasileira, a ponto da gente acreditar no personagem. Eu sou de uma geração em que eu tinha um livro lá de história e educação moral e cívica,
que falava sobre o povo brasileiro era o branco trabalhando, o índio na rede e o negro, sei lá, fazendo alguma traquinagem, sei lá. Então, isso passava imperceptível, era essa imagem que ficava. E a gente estava falando anteriormente, eu e Chico, exatamente sobre os preconceitos dos nossos parentes imigrantes europeus, pobres, miseráveis, mas europeus, e com todo o seu Sim. orgulho reproduziam essa imagem, né? Assim, parentes, mas os parentes falavam coisas horríveis. Não, até muito recentemente. E ainda continuam a ser faladas coisas horríveis ainda, não é? Ainda que à boca pequena, eh, para mal dos nossos pecados. Mas, enfim, o que acontece é que no século XIX, essa tipificação que aparece no teatro de revista, acho que para nós, e não só, nas tragédias também, acho que para nós nos interessa, hum, porque mostra como, ou dá uma pista sobre a relação entre a dramaturgia e a sociabilidade, digamos assim. E, portanto, permite-nos pensar que talvez o teatro tenha um papel importante na reprodução de lugares comuns. E essa foi boa parte da pista que eu segui na análise. Sim, isso é interessante como ponto de tensão, sintomático quando a gente não percebe que isso está posto no teatro, e é muito salutar quando isso cria, de fato, embates. E aí a gente tem uma história razoavelmente recente, imagino faz 10 anos, mas enfim, sobre a questão da representação do negro numa peça de teatro de revista que foi transformadora do teatro, pelo menos em São Paulo, né? E para a afirmação de um teatro negro, que hoje Sim, é pungente, né? sim. Eu ia fazer Então, ia puxar para trás o filme, mas já vou chegar aí. Estás a falar da mulher do trem, provavelmente, não é? sim, Vou só puxar para trás um pouquinho, porque há um livro muito importante e muito interessante do Francisco Bettencourt, é um historiador, que se chama Racismos, e num dos capítulos ele encontra uma série de peças sobre negros e negras na América Ibérica. E vai mostrando como aos poucos o racismo contra o afro-americano e, portanto, a discriminação e a segregação do afro-americano se vão desenvolvendo como projeto político, baseado nas distinções que já existiam na Península Ibérica contra mouros e judeus, e que vão servir, essas distinções contra mouros e judeus vão servir de arsenal conceptual para criar o racismo ibérico na América. E uma parte desse arsenal conceptual são uma série de peças de teatro que ele identifica neste livro bem interessante e que eu cito. Depois, a seguir, dá para identificar também no Teatro de Cordel essa figura. Ela tem um lado, além daquilo que falámos há pouco, de ter a ver com preconceito, com estereótipo e com arquétipo, há também uma espécie de brincadeira com a língua para caracterizar o outro, que significa que desde cedo o teatro tem esse papel de reproduzir os lugares comuns, em parte porque é um lugar onde se pode trabalhar a língua como um elemento de distinção. Vai aparecer de muitas formas, porque a língua do preto já aparece, entre aspas, no Gil Vicente. Ela não é uma língua real, é uma invenção do próprio Gil Vicente, portanto, trata-se realmente de uma operação de caricaturização. E, nesse sentido, ela é similar àquilo que aparece lá está no tal Teatro de Cordel e àquilo que vai aparecer no Teatro de Revista e que tem a ver com esta invisibilidade. É uma coisa que até no Martins Pena está, a maneira como os brancos ganham a cena e os escravos estão à volta ou sem protagonismo, digamos assim. Então, num certo sentido,
a hierarquia social é reproduzida na hierarquia da ficção, da importância dos papéis. Isso está em jogo, não é? Eu tô lembrando aqui de um exemplo da minha infância, quando eu lia os livros do Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, a linguagem que a Dona Benta usava e que a tia Anastácia usava. Claro. Então, mesmo se eu não tivesse a indicação de quem era o personagem que estava falando, era claríssimo que a Anastácia tinha um linguajar, um português completamente errado, né? Sim. E a Dona Benta era a dona do conhecimento, né? Então ela tinha um linguajar rebuscadíssimo. Isso acontece também, por exemplo, na versão da Chica da Silva do Abreu, ele põe a Chica da Silva a ter lições de latim com o padre e a rejeitar. Então, existe uma espécie de oposição entre o padre e o latim e as línguas africanas e as religiões africanas que o Abreu coloca no coração dessa versão da Chica da Silva. Então é muito comum os dramaturgos usarem a expressão linguística como ferramenta seja de promoção do racismo, seja de crítica ao racismo. Sim. Porque na medida em que o teatro é este lugar da língua, né, também, ou lugar da expressão oral, e de facto vem associada também uma classificação social, porque normalmente também se caracteriza a pessoa que fala menos corretamente como a pessoa que tem, claro, menos habilitações literárias e é de um estrato social mais baixo. Tem uma peça do Teatro de Cordel muito interessante que se chama O Contentamento dos Pretos e que é uma peça passada no século XVIII em Portugal, em que dois escravos fazem uma artimanha para conseguir, com a morte do patrão, do senhor, que no testamento eles sejam alforriados e passem a ser criados da filha do patrão. Na verdade, eles ficam muito felizes, mas a peça deixa claro, com muita ironia, como eles continuam a ser escravos, só muda o nome, digamos assim. E eu acho essa peça muito sintomática de toda a operação da falsa abolição, digamos assim, ao longo do século XIX. Não é à toa que há uma canção muito impressionante do Gilberto Gil e do Caetano Veloso que fala das camélias do Leblon e de uma segunda abolição que virá ainda, não é? Sim. Há outro verso também que é do Cartola que tem a ver com, acho que faz a ponte entre o abuso doméstico e o abuso racial, chamemos-lhe assim, que é a autonomia, não é? Porque também fala de uma segunda abolição, digamos assim. Bom, enfim, são temas paralelos. Onde eu acho que é importante chegar também é que a polémica da mulher do trem é muito interessante também pelo facto de que ela estoura na ocasião da reposição da peça. E o intervalo entre a estreia e a reposição é curto, são 10 anos ou pouco mais, não é? Mas é como se aquilo que até então passava batido se tornasse insuportável. Já era insuportável antes, não é? Mas não havia meios de exprimir essa rejeição e, ao mesmo tempo, ainda não era tão obsoleto como viria a ser depois. E é muito louco, porque a peça, eu tive discussões, quando eu assisti a primeira vez, tive discussões com o Fernandinho Neves, falando, na Mulher do Trem não, na verdade no Ferro em Brasa. Eu falei, você não é possível repor, e aí talvez até porque fosse uma temática que me dizia respeito, que era a questão do machismo. Sim. Não é possível você repor isso, nem que você coloque um discurso outro na boca, não, a gente está tentando fazer não sei o quê. E muito enlouquecidamente, que assim, vamos pensar no extrato social, que é uma família de circenses, que são de um extrato social mais baixo, e que se sustentavam graças exatamente à mulher do trem cada vez que acabava todo o dinheiro. Então, para a cabeça do Fernandinho, que é uma pessoa querida e não... Enfim, claro, sem dúvida. Não fazia sentido aquilo, isso que é muito louco, né? Ele não percebia como ele estava no lugar do algoz para
se manter no seu extrato social de remediado, né? Sim. Enfim. É interessante falares do Ferro em Brasa porque ele caracteriza os portugueses, não é? Porque há uma Sim. família de portugueses no Ferro em Brasa, lembras? Lembro, a minha querida Cris Rocha fazia, a tia portuguesa, e fazia um assado maravilhoso, maravilhosa. Não, é muito engraçado porque são tudo. Marca uma diferença muito grande os trabalhos do Sofredini, do Abreu e do Newton Moreno e do Fernando Neves, porque a caracterização que eles fazem dos portugueses já não tem a mesma força que a caracterização que durante a ditadura era feita pelo grupo do Arena, ou ainda antes pelo António Calado, que é quem escreve a primeira versão da Chica da Silva, e que estava próximo também do Abdias. Claro, e o próprio Boal começa a trabalhar com o Abdias. Portanto, há ali uma configuração, digamos, uma constelação muito diferente nesse grupo que inclui, eu diria, o Chico Buarque, o Boal, o grupo do Arena, eventualmente o Calado e o Abdias, e aquilo que vem a ser depois os trabalhos do Sofredini, que são muito importantes para o Edinaldo Freire, o Fernando Neves e indiretamente para o Abreu e o Newton Moreno. Uma das diferenças é que, enquanto a figura do português dessa primeira geração batia certo na crítica da classe dominante brasileira, a Sim. figura do português desta segunda geração, ela já parece resultar não de uma coisa atual, mas de um certo saudosismo, de um cultivo da forma, uma certa nostalgia da forma, eu diria até. Nota-se no programa de revisitação das formas antigas, porque o Boal também revisita o teatro de revista, mas o seu programa não se limita a isso. Enquanto o programa do Sofredini, dos Fofos e de uma parte da Fraternal, não totalmente, mas uma parte, é feita muita defesa de que vamos revisitar as formas populares tradicionais nossas, digamos assim, né? Uma pergunta que não cala aí. Quando o Edinaldo, o mesmo Newton, enfim, o Fernandinho realizam, acho que mais a Fraternal, realizam esse trabalho tentando resgatar uma imagem do que é o popular do começo do século, antes das inovações da década de 50, 60, eles de fato conseguem contato com o popular, porque a gente poderia pensar no teatro do Arena como um teatro, e daí, por conseguinte, do CPC, por um teatro que está tentando conectar com esse popular, mas nós não temos respostas positivas totalmente. Assim, tá em Exceto no comunicação. alto dos 99, não é? Sim, então, eu queria que você falasse do alto. Mas você acha que faz sentido isso? É curioso, assim, é um paradoxo, não é? Eu acho que é um paradoxo, mas eu acho que teria que ser avaliada, por um lado, se realmente esse encontro com o popular foi tido ou não, em que dimensão e também com que qualidade, num caso e noutro, né? Que obstáculos encontraram Sim. uns e outros, e também, no caso da segunda geração, acho que ela já não é só o popular, é também a cultura de massas. Porque o Sofredini, por exemplo, tem um sucesso em cima do trabalho do Cortopassi, das peças do Bacalhau e Binho, que já é uma coisa já alicerçada não na rádio, nos discos, nas revistas, portanto, daquilo que são as indústrias culturais. Portanto, Uhum. não é estritamente o popular no sentido em que decorre de uma comunidade X ou Y, mas já há um funcionamento que depende da venda de aparelhos de rádio, da venda de aparelhos de TV, da criação de canais de rádio, estações de TV e da criação da própria indústria discográfica, que começa também no início do século e que está de mão dada com a cultura popular. Basta pensar na quantidade de canções que vêm do teatro de revista, sei lá, as gravações da própria Chiquinha Gonzaga.
muito difícil distinguir o popular da cultura de massas, mas acho que cabe ainda assim uma distinção. E nesse sentido, teríamos que avaliar, claro que pelo menos há esta narrativa de que o CPC fracassou porque a aliança entre, digamos, a elite cultural, intelectual e o povo não se deu, não é? E que nesse sentido as peças do Abreu ou do Newton ou etc. teriam maior respaldo do popular. Na Diz. verdade, eu fiz um rasgo assim, muito grosseiro, mas muito grosseiro mesmo. Não, mas Pensando o que é quando a gente tenta essa conexão do teatro com o popular. Mas, na verdade, a gente está falando de instâncias diferentes, apesar da Fraternidade não ser um grupo politizado, a gente está sim, falando de um claro. momento de um teatro que tinha um objetivo claro, né? O CPC. Sim, sim. Eu acho que a reflexão deve ser tida em paralelo, porque seguindo a pista da representação de figuras de portugueses, os herdeiros do CPC, do Boal, são a Fraternal e os Fofos, né? Indiretamente, porque são eles que Sim, dão continuidade a isso, né? Eh, Há outras linhas de sucessão, mas seguindo esta linhagem, o caminho vai para ali, não é? Onde eu queria chegar é que isso faz com que haja um descompasso entre a época histórica e a forma, por conta dessa revisitação das formas antigas, que certo. faz com que, no caso concreto, os fofos não se apercebam do tempo histórico, em coisas como o ferro na brasa e o trem e a mulher do trem. Portanto, ele Sim, tem reverberação junto de um público, mas junto do outro público a reverberação é de sentido oposto, não é? E acho que isso tem a ver com um certo um desajuste entre a própria figura tipificada, que não dá mais conta das mudanças na sociedade, digamos assim. Então, comentando ainda aquele pressuposto de que o teatro e a sociedade, não apenas de que o teatro é o espelho da sociedade, mas que, num outro sentido, o teatro é o martelo que forja a sociedade, ou uma das ferramentas. Portanto, a dramaturgia reproduz lugares comuns da sociedade e há uma espécie de retroalimentação que faz com que aquilo que acontece na dramaturgia possa influenciar indiretamente aquilo que acontece na sociedade. De vez em quando há desajustes históricos, às vezes há coisas mais à frente, outras vezes há coisas mais atrás. E a Mulher do Trem acho que é um exemplo de como em 10 anos, diria, não tenho a certeza, estou aqui à procura, mas em poucos anos, a estreia em 2003 e a reposição em 2015, temos que nos lembrar que é uma reposição maior, o intervalo de reposição ainda é maior, porque a estreia original da Mulher do Trem deve ter sido nos anos 10 ou 20 ou 30, sim. mas há ali um compasso entre 2003 e 2015 em que as coisas mudam. E a tentação é grande de associar estas mudanças ao ciclo eleitoral, não é? Sim, Porque sim, entre... sim. Sim. Estava pensando exatamente nesses grandes grupos do movimento teatro de grupo, esses que são, vamos dizer, os pais aí, embora o processo, lógico, vem desde a década de 60, mas dessa nova onda do movimento teatro de grupo que aconteceu e que culminou na Lei de Fomento, e que aí esse período de 2003, a lei foi aprovada, começou, teve a primeira edição em 2002 ou 2001. Sim. E Isso é mais flagrante ainda no caso dos sertões, porque é como se... diga, Não, é porque dá para dá para associar os sertões ao ciclo político eleitoral em São Paulo, no Estado e na Prefeitura, e depois ao ciclo federal, não é? por conta das partes que ele vai estreando, Sim, por conta do investimento da Petrobras como mecenas, não é? sim. E do acesso a uma série de financiamento. E também, no meu caso, eu vi devo ter visto quase todos. Talvez não tenha visto um ou dois, o que é muito. Mas, mas, mas agora dediquei-me a analisar o Homem 2, onde é revisitada toda a mitologia da fundação do brasileiro, digamos assim, como cruzamento
de várias etnias. Dentro daquele mito da miscigenação, né? Dentro Sim, daquela ideia da miscigenação. sim. E há uma figura que emerge desse caldo, digamos assim, que é um homem sertanejo, que, claro, tem a ver com todo o messianismo do António Conselheiro, o próprio messianismo do Zé Celso, que não é negligenciável, mas Não. o outro messianismo nordestino, digamos assim, que é Bom, no meio aparece a história da Pedra Bonita também, portanto, todos esses mitos messiânicos e sudastianistas que têm o seu primeiro grande impulso, por um lado, quando Portugal está sob o domínio do Império Espanhol e depois por ocasião da Restauração, que coincide mais ou menos com estes mitos da independência do Brasil, Calabar, a Batalha dos Guararapes, etc. É como se a restauração da independência de Portugal em 1640, ou a partir daí, fosse o primeiro movimento de uma futura independência do Brasil. Mas ele tem um outro grande impulso, esse messianismo, por altura da regência, portanto, a seguir à renúncia de Dom Pedro I, quando a coroa passa para Dom Pedro II, mas ele ainda é menino, e há ali um período da regência, que é um período de incerteza, onde estes cultos heréticos crescem, e dão origem a esta lenda da Pedra Bonita, que aparece em 2003, 2004, no ciclo dos sertões do Teatro Oficina. Mas eu, agora ao rever a peça para análise, não pude deixar de pensar que a figura messiânica ali era o próprio Lula. Eu comentei isso com algum amigo, mas a resposta foi que isso seria no máximo um processo involuntário. Mas aquele nordestino heróico que vem, que aguenta É, tudo, não é? Só agora é que está a ser desmontada com esta coisa da invenção do Nordeste a circular com mais força, não é? sim, Tal sim. como a mulher do trem já é impossível de ser feita e outros trabalhos também, não é? Voltando a uma coisa que falámos no outro dia, a sensação que eu tenho é que isto culmina numa peça de um grupo do Rio de Janeiro, que é aquela companhia do Kozovski, com uma peça que se chamada Guanabara Canibal, em que a digestão do português já não é bem feita. Portanto, a deglutição do Bispo Sardinha causa Uhum. refluxo. E é o próprio mito da antropofagia que fica em causa. E, portanto, todos estes mitos complementares, o sertanejo não é o estilo musical que eu estou a falar, não é? Estou a falar Não, do por favor, o nordestino. sertanejo é aquele que é, sobretudo, um forte, que Isso, quando desanca da cela se acocora imediatamente. Mas se é instigado a lutar, um bravo aparece. isso. Maria não pode perder a oportunidade de mostrar que decora os livros que lê. Eu decoro os livros. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto, filho do medo da noite. Eu decoro! Isso é maravilhoso. Eu tenho muita inveja disso, devo dizer, desde já. Mentira, eu só sei essas duas frases aí, eu fico fingindo. Bom, enfim, eu estava a fazer aqui uma digressão, mas só para assinalar que essas figuras, o negro, o nordestino, a mulata, a baiana, o português, um certo tipo de português, que são construídas ao longo do século XIX, sendo que no caso do negro a usurpação do papel é muito flagrante, porque a própria mulata é feita por um branco, ou uma branca no caso. Ah, essas figuras, agora mais recentemente, começam a ser postas em causa, à medida que a arena de debate torna obsoleto aos olhos do público, porque obsoleto já era desde há muito mais tempo, ou pelo Uhum. menos desigual, não é? Discriminatório era. Figuras como a criada da Mulher do Trem, o sertanejo nordestino, de que falávamos há pouco, a própria ideia da antropofagia é posta em causa numa figuração como a do Guanabara Canibal, e isso acho que é um sinal de que essa mitologia está pelo menos a abanar um pouco, ou tem pés de barro, ou o santo vai oco, digamos assim. E não sei o que acontecerá, mas essa transição parece-me para já de assinalar. Eu acho que ela resulta do tratamento dessas figuras mitológicas ao longo do século XX
demonstrar os limites do ajuste que elas tiveram na autorrepresentação do resto da sociedade. E é um processo longo. Do Teatro do Negro, do Dias de Nascimento, até a Mulher do Trem, vão 60 anos ou 70, não é? Sim. Então Não, demora e a gente bastante. está falando de uma mitologia que foi sendo criada há muito tempo, né? Talvez, né? Você fala de referências desde a carta de Pero Vaz até... Sim, E, ela vai sedimentando, não é? na verdade, né, é um país que já foi totalmente inventado, o Brasil? Essa seria a pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta sobre uma efeméride que a gente vai viver ano que vem, que é muito importante, que é 1822, 1922, 2022. Sim, Que é uma efeméride que exatamente levanta todas essas questões, né? Porque a sim. independência, Semana de Arte Moderna, e agora o inferno deve ser. Na verdade, vou revelar que nós estamos a tentar criar um programa entre Portugal e o Brasil para assinalar essas datas, por um lado, sem deixar que as datas sejam ocupadas pela ideologia mais conservadora, e por Sim, outro, também sem centrar demasiadas as ações no que é habitual, né? Nos lugares comuns. Eu vejo essas duas datas como duas etapas num processo de descolonização que talvez ainda não tenha tido fim, ou talvez nem tenha, nem venha a ter fim, não é? Talvez não seja possível. Mas certamente 822 é um passo para a descolonização, e 922 também. É uma tentativa de descolonização, só que ela é muito contraditória, né? Ela é feita nos termos de um certo olhar exotista. Por mais que isso seja uma visão grosseira do trabalho do Oswald de Andrade, existe um olhar tropicalista ainda, eu diria assim, num certo sentido, né? Não é à toa que dá origem ao tropicalismo sim. propriamente dito, não é? Do Zé Celso, do Caetano Veloso, etc. Ah, Você... não foi você, na verdade foi o Amir que falou sobre a carne do cão. Ele falou que o teatro deveria ser aquela carne que você dá para o cão, um horror, com um certo veneno dentro, e o cão come achando que é carne, né? Mas na verdade tem um veneno, um bom veneno, eu diria. tem uma figura do tropicalismo enquanto veneno, que é o Reinaldo Moraes, o Reinaldo Moraes cita uma frase do Wisnik, que por sua vez estava a comentar Gilberto Freire, diz que o Freire considera a mestiçagem um remédio, que é um remédio extraído do veneno da violência escravista. É como se a ideia da democracia racial pudesse ser uma coisa que resulta o menor dos males, não é? O tema é muito polémico, mas está claro, acho que a partir do fim do século XX, quando todos os países da Europa já tinham acabado com a escravatura, Portugal ainda mantinha e o Brasil também. Então começou a surgir esta ideia de que no Brasil e nas colónias portuguesas em África não havia bem discriminação e segregação, que era tudo mais doce. É uma Sim, figura sim, também do sim. inferno doce. E o Freire apanha essa propaganda feita desde o fim do século XIX, quando é feita a partição de África, que surge essa argumentação. O Sim. Freire surge no decorrer disso tentando extrair desse mal um veneno que curasse, não é? E depois isso vai acabar por ser apropriado a partir dos anos 50 e 60 pelo Estado português, quando a pressão das Nações Unidas, onde a maior parte dos países eram as colónias, se torna tão forte que não é mais possível a Portugal defender o colonialismo no sentido estrito, passa-se a defender esta ideia de que as colónias africanas em Portugal são apenas uma extensão do país, não são propriamente Sim, outro. Então sim. esta retórica vai fazendo o seu caminho e, ironicamente, a antropofagia, enquanto
deglutição do outro não é exatamente contrária a esta ideia, não é? São Sim. variações, eu diria. Eu acho que a gente vive num limite muito estranho. Vou pular o foco para uma questão que é a política, as políticas culturais inclusivas. Como ideia, no período de decolonização da África, muito fortemente, como um atestado de seguridade, sabe? Assim, de segurança. Então, assim, vinha do colonizador o discurso: precisamos trabalhar a autoestima do colonizado, para que ele se torne independente. Então, a gente enquanto cultura, bebe como veneno do cão. Então, talvez o pessoal da Guanabara tenha razão, a gente precisa começar a vomitar esse veneno. Sim, acho que essa é a imagem. Tem um outro vómito similar, que é o vómito que o Filipe Hirsch faz nas últimas peças. São peças que eu chamo peças de inventário, que elas não têm síntese dramatúrgica propriamente. São coleções de contos ou de textos, às vezes de fontes citadas diretamente, reproduzidas na íntegra. É como se não houvesse mastigação. É como se tivesse engolido as coisas inteiras, ou melhor, devolve sem mastigar as fontes. Isso está no Selvageria, onde são fontes diretas da história do Brasil, tirando um ou outro texto que alguém escreveu, e que são, nomeadamente os textos do Reinaldo Moraes, são paródias ou da Carta de Pedro Vaz de Caminha ou do texto do Hans Staden. E na tragédia e comédia latino-americana são os contos, uma série de contos. Então é como se não... Claro que já havia formas rapsódicas nas peças brasileiras, porque o teatro de revista é assim, porque o carnaval tem uma forma rapsódica, porque as procissões da Igreja Católica são rapsódicas. E as peças do Gil Vicente, as peças do Anchieta, os rituais são, por natureza, eu diria, esticando a corda, são rapsódicos, não é? Mas é chega-se a um extremo na tragédia, na comédia latino-americana, na Selvageria, que eu vejo em paralelo com o Guanabara Canibal, na medida em que o Guanabara reproduz com alguma meta-teatralidade esse vómito, não é? esse refluxo. Mas a tragédia, as peças do Hirsch são esse refluxo, digamos. Não tão azedo, talvez. Então fica uma ambiguidade sobre o entendimento mais ou menos nacionalista. Mas é uma dificuldade de processamento, né? Sim, Então, sim, talvez o sim. conhecimento dessa dificuldade de processar já seja interessante. Tem um processo de mastigação, deglutição, assimilação. Como é que tu disseste agora? Uma outra palavra que tu disseste. Isso. Que é o samba do crioulo doido enquanto modelo. Uhum. Que ele aparece em inúmeras formas. Inclusive está dentro de uma das peças do Hirsch, adaptada de uma história em quadrinhos, em que há um trabalho escolar e o aluno baralha os termos todos da história. Isso está no samba do crioulo doido, está em muitos processos tropicalistas, começando pela abertura da canção do Caetano Veloso, que faz a brincadeira, não é? Que diz que o VP Vaz de Caminha era o Gauss da época, e o Gauss era a pessoa que estava no estúdio a gravar, o técnico de som. Esses sincronismos, anacronismos, têm a ver com a antropofagia, com o estilo. Podríamos dizer que o manifesto do Oswald de Andrade tem um lado de samba do crioulo doido, e aí existe uma deglutição. E estas peças mais tardias já não têm. As peças imediatamente anteriores, onde eu incluiria aquelas de que falámos da geração do Sofredini e depois a seguir do Abreu e do Moreno, são formalistas e saudosistas, entre aspas. Então, são duas acusações muito fortes que não descrevem... Não descreditam o trabalho, é uma observação todo. de um traço apenas. Mas também há uma espécie de samba do crioulo doido, sobretudo numa peça mais tardia do Abreu, que é o Anal dos Loucos, que se distingue bastante das anteriores. E há uma espécie aqui de trabalho que é intermédio entre um formato e outro, que eu diria que tem essa... Sim, claro que isto é um esquema, né? Mas o Higiene do 19, ele tem um pouco dos dois mundos, porque ele faz um pouco de inventário de casos,
e ao mesmo tempo tem uma recuperação, que aliás está no próprio nome do grupo, 19, uma tentativa de descobrir as origens da sociabilidade brasileira e os factos anteriores ao desmanche que já se fazia sentir em 2005, se calhar, não é? Pelo menos alguns intelectuais da praça já avisavam que estava a decorrer, debaixo do primeiro governo de Sim. Lula, o desmontar de algumas coisas, não é? Na verdade, eu gostei muito de um trecho rascunhado ainda seu, então talvez não permaneça assim, mas é uma citação do Eduardo Lourenço, que ele diz o seguinte: para nós portugueses, a comunidade luso-brasileira tem uma realidade semelhante à que tem para o enfermo, muitas vezes o membro amputado. E você fala dessa dor do membro fantasma. É óbvio, é um tema vastíssimo, mas para a gente encerrar aí com uma falta produtiva, eu queria que você falasse um pouco dessa imagem do membro amputado. Eu gosto muito, eu também sou muito, até porque ela está numa das canções do Chico Buarque mais famosas, não é? Sim, sim. Saudade é... Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, nananana, não vou lembrar. Eu acho que ela... Estou à procura aqui da citação e das notas que eu tenho, porque essa amputação ela vai de mão dada com a imagem do corpo dividido. Acho que começa no corpo dividido, a imagem do corpo dividido e da separação entre mente e coração. Está no Matias de Albuquerque, do Calabar, quando ele diz que mesmo enquanto as minhas mãos trucidam, o meu coração chora. Essa divisão interna, depois, ela completa-se com a própria divisão do coração de Dom Pedro, que está em Portugal, o corpo está no Brasil, mas também de um dos descendentes do ACM, que morreu subitamente e cujo coração se conta que também está separado. Mas ela é uma imagem que também serve para identificar uma série de heróis mutilados na dramaturgia brasileira. Normalmente são heróis brasileiros, cujos corpos são, lá está, mutilados e espalhados pelo território, como se fossem umas relíquias desaparecidas que santificam a nação, no caso. Isso é o caso de Frei Caneca, o caso de Tiradentes, o caso de Calabar, Lampião e a exibição da cabeça, né? Da cabeça. Infelizmente, nos últimos anos, vídeos de violência nas cadeias e de vinganças entre gangues, fações do tráfico. Isso é uma imagem muito presente. Eu tenho que fazer referência aos desaparecidos políticos, que foram também muitas vezes despedaçados, né? Como na Comissão da Verdade alguns militares mencionam. Sim. Que também daria todo um estudo, ou dá um estudo muito forte sobre como eles se entendem enquanto brasileiros, né? E a ligação entre esses desaparecidos políticos ou feitos prisioneiros, a delinquência, o próprio PCC, a ideia de bandidos sociais, Lampião, contraditoriamente ao serviço de senhores da região. Então, é um universo de referências algo confuso, mas que na dramaturgia é processado de maneira a retratar o herói brasileiro como um herói cujo corpo é despedaçado. E, de alguma maneira, isso corresponde a uma imagem do Império como um lugar de divisão do corpo, ou seja interna, seja externa. Corte dos braços, corte da cabeça, arrancar do coração. São imagens, claro, provavelmente há outras culturas onde isso é comum. Separar o coração do corpo e enterrar à parte era uma prática comum na dinastia da princesa que casou com o Dom Pedro, portanto tem a ver também com uma tradição muito antiga. Há coisas aqui que não são especificamente brasileiras nem portuguesas, mas na dramaturgia aparecem caracterizadas enquanto tal. E não podemos esquecer que nosso grande herói Macunaíma, depois de escapar de todas as suas desventuras, é morto pela Iara. E ele tem a perna comida, pedaço da perna comida pelo Curupira, pedaço de minha perna, pedaço de minha perna. Não, ele que come o pedaço da perna do Curupira.
Ah, é? Eu não lembro O disso. Curupira corta o pedaço da perna, ele come e esse pedaço da perna fica Ah, gritando grita para que ele na vá. barriga dele, lógico, fica gritando. Isso, dentro da barriga dele. Minha perna, é isso. É como se nessa ideia da amputação estivesse essa ideia do corpo amputado, combinada com as imagens do corpo dividido, do corpo oco, do coração fora do corpo, no fundo retratassem, ou servissem de metáfora para imaginar a mutilação do território. A mutilação do território, não me refiro apenas a esse território imaginário que seria o Império, que foi dividido ao meio, isso corresponderia à divisão de Dom Pedro, mas a outra coisa, que é o extrativismo, sei lá, Serra Pelada, a maneira como a própria sociedade brasileira está dividida, amputada de si, na medida em que o negro e o índio não têm representação no palco. Então a presença dessa dor fantasma, ela traduz o invisível da sociedade brasileira, que é a renúncia a que são obrigadas boa parte das pessoas nascidas no Brasil, em virtude ou por causa da discriminação e segregação sistematizadas, que beneficiam uns e prejudicam outros, não é? Desculpa, essa imagem do Eduardo Lourenço, ela pode encontrar aqui ecos, não é? Se a gente procurar como uma metáfora determinada, pode ser uma chave para entender a maneira como nós omitimos algumas coisas. Não é? No caso, ela serve tanto para pensar a dor fantasma que os portugueses sentem, essa saudade de um território nostálgico, e isso tem a ver também com o processo revolucionário e a maneira como parte dos derrotados do processo revolucionário em Portugal nunca ficaram satisfeitos por terem perdido uma parte das suas posses, em África, nomeadamente. Isso já é uma segunda etapa de um processo anterior que vem do Brasil. E também tem a ver com uma coisa também que falámos no outro dia, de que o Alen Castro fala, que é esse pacto na sociedade brasileira para, naquele período em que era proibido ter escravos, em que já era proibido fazer o tráfico e em que os filhos de escravos já deveriam ser libertos, esse período em que as pessoas continuaram como escravas, portanto, sendo e não sendo, né? Essa imagem do Eduardo Lourenço eu estou a usar, como dizias, ainda está em definição, para mostrar como há um corpo social do qual são amputadas pessoas, não é? Que são excluídas do elenco da cidadania. E isso acontece em cena, não só na sociedade, mas também em cena. Há uma reverberação em cena dessa amputação. Ah, Jorge, vem para cá tomar cerveja. Não, a gente vai para aí. Meu terapeuta outro dia começou a terapia só falando assim, traz o casaquinho. Eu pus para ele ouvir, ele gostou. Mas eu quero ir tomar cerveja aí, ou você aqui, para a gente continuar essa conversa delícia, gente. E depende logo, para as pessoas poderem ler. Tá quase. Maravilhoso esse olhar seu. Nossa, muita gratidão. Obrigado, gratidão desse olhar estrangeiro, que é sempre maravilhoso, por ser esse pedaço amputado da gente, a gente ter esse pedaço amputado de vocês. É isso, gente. Brasil em pedaços, em deglutição, fantasmagórico e muitas vezes morto. Os exposto mortos que falam. no açougue. Exposto. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.